Olá, meu nome é Bruna Gonçalves, estou aqui hoje com Camila Gontijo para falar um pouquinho sobre produtos orgânicos, o que ela acha. Jamila, desde quando você adepta a essa cultura, né, do orgânico e também do veganismo, assim? Então, já na adolescência, eu comecei a me interessar por o consumo de alimentos naturais, vegetarianos, né? E quando eu fui descobrindo esse universo da saúde alimentar, eu acabei chegando recentemente nos orgânicos. Então, a alimentação saudável já faz parte da minha vida há muitos anos, há mais de 10 anos, e mudou radicalmente a minha saúde. Assim, transformação total, né? Foi uma recomendação médica que eu tive de que eu precisava me alimentar de uma forma diferente. E assim, eu tive efeitos imediatos, assim, coisa de um mês eu já senti a transformação. Mas especificamente orgânicos, eu fui descobrindo o quanto é nocivo o consumo de alimentos não orgânicos. Como o nosso Brasil é um país que mais consome agrotóxicos no mundo, né? Eu fui despertando para esse perigo, né? E como a gente não conhece o que a gente come, e aí eu fui descobrindo que era possível encontrar produção orgânica em todas as cidades, em Brasília, em São Paulo, e aí eu fui me apaixonando e fui vendo a diferença dos alimentos, a diferença de um alimento orgânico por não orgânico em termos de sabor, em termos de textura, né, em termos assim de experiência de paladar mesmo, né, como não é só importante para a saúde, ele é mais gostoso, né? Ele é mais colorido, enfim. Percebi que realmente o alimento orgânico ele me traz uma sensação de nutrição diferente de um alimento não orgânico. Eu sei ainda que é um consumo mais caro, mas eu acho que investir em saúde, em uma boa nutrição, é algo assim que não tem preço. Porque o que você gasta na alimentação, você economiza nos remédios e nas idas ao médico, né? Aqui em Brasília, você tem facilidade de encontrar esses alimentos? Tenho. Olha, quando eu comecei, lá na adolescência, né, era dificílimo encontrar alimentos vegetarianos, vegano então nem pensar, e orgânicos também não. Era difícil. Não tinha orgânico, não tinha vegano, mas tinha vegetariano. Poucos restaurantes. Aí as coisas foram mudando, o mundo foi mudando, né? As pessoas foram despertando, as redes sociais também contribuem muito porque é um tipo de conhecimento que não está na mídia, né? Esse tipo de discussão, agora que está chegando. Então as pessoas foram se formando, essa comunidade foi aumentando. Então aqui em Brasília hoje existem várias feiras orgânicas que acontecem semanalmente. Eu frequento o CEASA, que é a central de abastecimento aqui de Brasília, que tem também em São Paulo, que é o CEAGESP, né? Então lá tem um mercado orgânico que a gente vai toda semana, ou assim, uma semana sim, uma semana não, né? Dependendo do nosso consumo. E agora nas quadras, nas vizinhanças, eles estão começando a fazer feiras orgânicas, oferecendo feiras orgânicas para os moradores, né? Então, Você tem alguma dificuldade de encontrar algum alimento específico orgânico? Ou não aqui em Não, Brasília? assim, o consumo orgânico, é legal o consumo orgânico para você aprender também que as coisas têm ciclos, né? Então, assim, como não é industrial e não é em grande escala, você tem que se adequar aos produtos da estação. Então, às vezes eu quero morango, não tem morango. Quer dizer, é claro que o orgânico ele tem essa dificuldade de produção em grande escala e de burlar, né, os ciclos naturais da natureza, então do cultivo e tal. Então, assim, em geral eu encontro tudo que eu preciso, principalmente hortaliça, né? Às vezes tomate não acaba porque tá chovendo muito, produz menos tomate, mas enfim, não tem nenhum produto assim que eu não consiga encontrar. Se procurar direitinho, se você conhecer os fornecedores, tem que chegar cedo porque acaba rápido, mas eu encontro sim. E quais as principais diferenças que você vê entre o orgânico e o transgênico? O que você vê pela mídia, o que você vê até o seu cotidiano mesmo, as pessoas se falando. O que você acha de toda essa correlação? Então,
A gente sabe que os transgênicos, eles são muito defendidos como algo importante para aumentar a produção, né? Para levar alimento a toda a população e tal. Mas a gente é muito nebuloso a informação sobre os efeitos negativos do consumo de transgênico, né? Parece que tem muitos estudos querendo mostrar como os transgênicos são excelentes, mas poucos estudos mostrando que efeitos negativos os transgênicos têm. E assim, o que eu sei é que alguns estudos demonstram que o consumo de transgênico está associado a alergias, né? E assim, eu tenho uma filosofia de vida que eu acredito que a gente tem que respeitar a natureza. E o transgênico, ele modifica geneticamente os produtos. Então eu fico me perguntando até que ponto a gente sabe o que a gente está fazendo quando a gente faz isso e altera o ciclo natural dos alimentos, né? Então, assim, eu tenho bastante interesse sempre em saber que o produto que eu consumo é orgânico, não só quando eu compro os alimentos, mas os alimentos processados. Hoje tem aí um mercado que vende produtos orgânicos, né, veganos, orgânicos. Será que eu posso confiar nos selos que são apresentados? As leis do Brasil estão mudando, hoje está cada vez mais difícil você identificar o que é transgênico, o que não é. Eu te dou um exemplo do milho. O milho é um alimento que no Brasil é quase 90%, 100% transgênico. Mas eu quero ter a opção de consumir um milho orgânico. Aí é alimento difícil de encontrar, né? Então, assim, por exemplo, vocês têm um kit que a gente consegue identificar o alimento, se tem transgênico ou não. Eu acho isso maravilhoso, não só para mim, que sou consumidora final, mas para quem produz e vende alimentos orgânicos e veganos ou não, já para a indústria, né? Que é uma maneira de você dar a garantia de que aquilo ali realmente está 100% livre de transgênicos, né? Pois é, então eu queria agradecer essa oportunidade de poder falar sobre a minha experiência, essa minha filosofia de vida, essa escolha pelos alimentos orgânicos, pelos alimentos veganos ou vegetarianos, porque para mim a nutrição é a coisa mais importante, é a força mais importante da nossa vida. Quando um bebê nasce, a primeira coisa que ele precisa é de aconchego e nutrição. E hoje a gente está colocando a decisão do que a gente come na mão de uma indústria, sem saber o que a gente está consumindo. E então é muito importante a gente discutir a qualidade dos alimentos que a gente consome. Então, assim, eu sou uma defensora dos alimentos orgânicos, da alimentação saudável, da alimentação o mais natural possível, porque eu acredito que a gente consegue produzir alimento para o mundo inteiro sem precisar de utilizar tanto agrotóxico e nem tanta modificação genética. Eu acho que essa é uma desculpa para a indústria, né, para a produção de alimentos aí, utilizar ferramentas que não são muito saudáveis. Queria te agradecer, Jamila, pela sua presença no nosso canal. Queria dizer a todos, mais informações podem estar entrando no nosso canal e acessar www.diagene.com.br.